Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a gente vai falar de empreendedorismo, de desafios, conquistas, tudo para inspirar e motivar pessoas. E se você já chegou aí para assistir esse episódio, não esquece de dar um like, compartilhar, enviar para seus amigos, para esse canal a crescer e trazer cada dia mais mulheres maravilhosas com histórias lindas. E por falar em mulheres maravilhosas com histórias lindas, eu já tô aqui, gente, hoje é um dia muito especial. Eu tô aqui com duas mulheres que têm uma história linda e elas vão falar pra gente como elas renasceram através da terapia holística. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque hoje elas ajudam muitas pessoas também. Então já fica por aí, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vise Biscoitos são biscoitos amanteigados. Gente, não tem conservante. Ela faz encomenda para festas, para eventos, por corporativo. Já chama a Érica no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lecive são óculos de sol com proteção UV, que é muito importante. Tem qualidade, tem garantia e é um mais lindo que o outro. Já corre lá para seguir o Instagram que está aparecendo aqui na tela. E também, gente, a gente tem como patrocinadora a Contix Contabilidade. É o que eu falo sempre aqui em todos os episódios. Toda empreendedora precisa de uma contabilidade para ajudar aí a lidar com os números de uma forma estratégica, para o crescimento, para impactar direto lá no faturamento da empresa. Hein? Já chama a Juliana, que vocês vão adorar o trabalho dela. E agora chegou a hora de a gente começar esse bate-papo aqui. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui no Pod Café, nessa temporada do Mulheres que Inspiram. É uma honra contar uma história com tanta superação, igual a de vocês, a história que vocês estão trazendo aqui. Então, estou muito feliz em receber você, Ale, e você também, Lu. Pode começar a falar um pouquinho de Prazer, vocês. o prazer é nosso de estar aqui, a gente está muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar um pouco da nossa história, né, para poder inspirar, para poder fazer com que as pessoas se conectem, né, Sim. e não se sintam sós, né, porque o bom da história do ser humano é isso, quando a gente se conecta, quando a gente se vê no outro. E a gente, esse mundo tá assim, né? De cada vez mais pessoas solitárias, principalmente por causa do digital, Sim, e ficam ali sem conexões. é verdade. Sem Sim. conexões. E Lu também, né? Outra terapeuta maravilhosa. Um prazer te trazer aquilo. A gente já se conhece há algum tempo, mas a gente fica nunca nessa oportunidade tão fantástica, né? Então, muito feliz que você está aqui comigo também. A alegria é toda minha, né? E é como a Ale falou, né? A gente compartilha experiências, né? E às vezes a gente tem aquela oportunidade de repente se identificar com a história uma da outra, né? E ver oportunidades de superação e às vezes ter aquela inspiração assim e verificar, né? Momentos de compartilhamento e ter oportunidade de superação, né? Inspira muita gente, muita Verdade. gente. E conta um pouco, agora eu vou começar aí com as duas a contar a história de vocês, né? Como é que vocês se Sim. conheceram, quem são vocês, como você começou a sua história e como você veio para a terapia, Lê? Bom, assim, nós somos primas, né? São primas. Fomos criadas juntas de criança, assim, no mesmo quintal, né? Nossos pais moravam na casa do nosso avô e ele tinha construído várias casinhas, então a gente passou a infância junta. A gente Ah, que sempre teve legal. conexão, sempre teve amizade. Mas as coisas que acontecem na vida, né? A gente vai crescendo e se casou, tudo, e carreiras, fomos seguir nossas carreiras, tal. E a gente assim, se separou um pouco. A gente estava sem contato, né? E aí, num momento que teve uma reunião de família, a gente voltou a ter esse contato, voltou a conversar. E aí a gente viu que as nossas histórias de vida, durante o tempo que a gente não se via, elas tinham muitas coincidências. É mesmo? Então, uma das coincidências é que tanto eu como a Lu, nós passamos por um momento de depressão, Olha, né? E eu acho que aí é que começa, né? Aí é que é o início, aí é que é a raiz da coisa para a gente caminhar para a terapia holística. entendi. Então, em 2012, mais ou menos, a minha filhinha tinha 2 anos, né? Eu,
eu iniciei um processo depressivo, eu nem sabia que eu estava com depressão. Você não se via, não É, entendia. não, eu não sabia. Assim, e como eu nunca tinha passado por aquilo, então a gente ouve as pessoas falarem tudo, mas a gente, só quando a gente passa na pele, É é que a verdade. gente consegue, sabe, entender, tem empatia pelas pessoas mesmo. Então eu acho que até foi uma coisa, nesse sentido foi boa, porque hoje eu entendo uma pessoa, né, que chega para mim e que tem um quadro de depressão, porque eu já passei por aquilo. Então é uma coisa assim, de mais verdade, né, de mais presença. Então, no começo foi assim, eu procurei um médico clínico geral, porque eu sentia dores, muitas dores pelo corpo, dor pelo corpo todo. E tristeza também. Sim, assim, não tanta tristeza, mas assim, coisas que eram corriqueiras para mim, que eram do meu cotidiano, eu não conseguia mais fazer. Eu não queria ir na padaria, eu Nossa, não queria ir no mercado, eu não queria conversar com ninguém. Eu comecei aquele negócio de isolamento. E se tinha muita gente, me incomodava, né? Começou entendi. com isso. E aí foi evoluindo para uma coisa que é uma apatia total. Então, para mim, tanto fazia tudo. Nada me dava prazer, nada me dava alegria. Nada satisfazia. Exatamente, nada assim, me inspirava. Nem minha filhinha, né, de dois aninhos ali, um bebê. Eu só fazia as coisas assim, a pulso, assim, de tem que fazer porque ela precisa comer. Tem que fazer uma mamadeira porque ela precisa mamar. Aí, tudo que eu procurava fazer as coisas e depois dormir, ficar lá dormindo. Porque eu só queria dormir. Eu não queria fazer mais nada na vida, só E dormir. você começou a ter percepção que você estava necessário. Não era você de querer sair disso? Então, até aí ainda não. Mas depois que eu fiz os exames, porque daí eu procurei um clínico geral, olha só. Ah, Eu não entendi. procurei nada de psiquiatria, nada disso no começo. No começo eu procurei um clínico geral. Aí fiz os exames, tudo. Ele falou assim: olha, dona Alexandra, tá tudo bem. Os seus exames clínicos estão bons. Mas eu sinto isso, eu sinto dor, eu não sei o quê. é, não tô com vontade de fazer as coisas, tá acontecendo alguma coisa. Ele pegou e falou assim: a senhora já ouviu falar em depressão? Eu vou fazer um encaminhamento psiquiátrico. E aí eu relutei um pouco, né? Porque aí a gente também se depara com os nossos preconceitos. Eu Sim. relutei um pouco, mas eu fui procurar, né, a psiquiatria. E o que aconteceu? A psiquiatria, ela vai ajudar você na tua crise com os fármacos, tudo, que talvez sejam necessários naquele momento, Sim. mas ela não entra no problema, assim, não mergulha, porque você precisa de um incentivo para você sair daquilo, E né? a medicação não te A, traz. a medicação, ela traz uma estabilidade, Entendi. mas ela não, assim, pelo menos no meu caso, ela não me tirou daquilo. Aquilo ainda existia, mas estava meio que, como que eu vou dizer, Camuflado. anestesiado, Entendi. né? Então ela dá essa anestesia, você tem aquele up, mas é uma coisa assim meio, como que eu vou dizer? Fica ali no estado de Meio inércia. robótica, sabe? Entendi. Você melhora, mas não é com profundidade. Mas mesmo assim, eu fiz, né, os tratamentos, não acertei com o primeiro remédio, né? Não, até consegui porque um dói a cabeça demais, o outro dá sono demais, né? Até Até essa adaptação é essa difícil. adaptação é difícil. E aí também começou, porque assim, começou assim com a apatia, depois vem a tristeza também. A tristeza assim Ah, profunda, entendi. e aí você fica se questionando, né? Que você teria motivos para não estar assim, que você fica se cobrando, se culpando, que você não teria tantos Piora um motivos. pouco a situação. Exatamente. E aí você fica, né? E eu sabia que, intuitivamente, eu sabia que isso tinha começado lá atrás com o luto do meu pai. Porque eu perdi meu pai em 2010. E eu Entendi. estava grávida da minha filha quando eu perdi meu pai. Então, assim, eu não vivenciei o luto. Eu não coloquei aquela tristeza para fora. Eu dei uma segurada por causa da gravidez. Eu estava grávida de 5 meses quando ele Nossa. faleceu, né? Então, para não prejudicar meu bebê, eu falava assim: ah, não posso, sabe?
ficar Posso aqui, entender. me entregar, ficar Entendi. chorando, qualquer coisa parecida. Então, parece que eu recolhi aquilo, assim, eu não vivenciei com profundidade tudo aquilo. E ali, depois as coisas voltam. Se Sim. a gente não dá espaço também para tristeza, não dá espaço para as lágrimas, não dá espaço para a dor, uma hora É ela vai. necessário viver, né, Lê? Uma É uma hora. coisa que eu aprendi muito, foi que a gente precisa viver o Sim, luto para não viver do luto. E não tô exatamente. falando de se afundar na tristeza, mas a gente vai ter os momentos, né, de chorar sim, Sim, de não querer ver ninguém, mas a gente sempre tentando voltar. E você não teve não esse tive, momento. não tive. Eu acabei suprimindo isso da minha vida em função da minha filhinha, né? Mas uma hora a corda arrebentou. E aí o psiquiatra me incentivou a procurar terapia, né? Só que eu não fui para o lado da terapia convencional. Eu acho que tem espaço para tudo, não estou, né, invalidando a terapia com psicólogo, tudo. Mas eu procurei outros tipos de terapia, terapias alternativas. Você foi se identificando Eu fui me também. identificando, né? Eu fui me identificando e assim começou, eu acho que um processo de cura. Olha que bacana. Assim, foi uma virada de chave, quando eu vi que, assim, não era a terapia ou o terapeuta, mas era um mergulho dentro de mim mesma, né? Era o Entendi. autoconhecimento. Era assim, eles estavam facilitando o meu caminho e mostrando a direção, mas o caminho era todo meu, né? Para chegar naquilo, para chegar no meu interior e ver aquilo que a minha ferida, o que eu precisava estar curando, né? E passei por diversas terapias e aí me apaixonei por esse universo, Olha que legal. né? E você foi saindo daquele lugar onde você tinha Sim, ficado? sim. É lógico que assim, não é uma coisa assim, você sai do zero e vai pro 10, né? Você às vezes tem recaídas, você tem fase de que você dá 2 passos para frente e volta, mas me deu esperança, Olha, né? Me deu esperança. Porque quando você começa a se sentir melhor, você fala assim, então, aquilo não é. Eu não preciso estar sempre naquele lugar ruim, aquele lugar de sofrimento, a luz no né? final A do luz do túnel. fim do túnel. Então, não, eu posso dar esse passo e vai ser melhor. Eu vou sair disso. Começa a te dar esperança, né? E nesse momento a gente se encontra, né? Nesse momento que Você eu já estava estava, saindo. eu estava também estudando, procurando formações, tudo, né? Para entender melhor esse universo. Comecei a ficar super curiosa. Nesse momento a gente se reencontra e as nossas histórias começam a se Se unir, se conectar. conectar, Que legal, que né? legal. Porque tínhamos passado por sofrimentos parecidos, tudo, e aí a gente se encontra e começa a fazer o quê? Curso, oficina, formação, começa a fazer Vocês tudo. foram para essa área, então, Isso, das terapias integrativas. sim. A Que gente começa a fazer bacana, tudo junto. A que gente começa bacana. a unir os interesses, né? E lá um dia surge a ideia do nosso empreendimento, Olha, que bacana. Mas entendeu? antes disso, que eu sei que é linda a história do Alma em Flor, que é o empreendimento de Sim. vocês, eu quero saber da Lu também. Como é que foi para você? Porque eu sei que você tem uma história linda de superação, né? Também, igual essa passagem da Lu, que ela contou pra gente, aonde você estava e para chegar, né, a vencer esse desafio que você teve aí no seu interior também. Então, né, tudo começou assim, logo que eu me casei, né? Eu entrei num processo de depressão muito grande, bem profundo, que foi se agravando com o nascimento do meu primeiro filho, né? Que ele nasceu com graves problemas de saúde, né? Nossa. Praticamente ele passou o primeiro ano de vida internado em hospital. Com 5 meses ele já teve que fazer uma cirurgia gastro, né? Com um problema de refluxo. Depois, com 8 meses, ele fez uma cirurgia cardíaca. Nossa, que barra, Lu. Sim, foi bem difícil, né? Um período bem difícil, né? Um período que marcou muito ainda, né? Nisso, foi um episódio que ele teve que fazer um exame pré-operatório, né? Dessa cirurgia
cardíaca, que ele foi fazer um exame, né? E daí, no caso, ele teve uma reação, né, com a anestesia, e ele teve uma parada cardiorrespiratória, né? E nesse instante, assim, eu só via Nossa. aquele aparelho apitando, né? Os sinais vitais dele pararam, zeraram. E daí, no caso, só ouvi os médicos falando: tira ela daqui da sala, me expulsaram da sala. E daí, nesse período, né, é médico entrando, médico saindo, né, e ficaram horas assim, eu sem retorno nenhum do que estava acontecendo com ele, porque praticamente, naquele instante, eu perdi meu filho, Nossa. né, porque parou tudo. E assim, eu não tinha nenhuma posição, ficou horas daquele jeito, e assim, foi um momento desesperador, né? Foi muito, muito terrível. Foi uma coisa assim que até hoje, e cada vez que eu lembro, eu revivo aquele episódio de uma maneira muito dramática, né? Eu imagino. E daí, graças a Deus, conseguiram reavivá-lo, né? Depois de um período assim, depois dos exames, ele fez a cirurgia, né? Depois da cirurgia na UTI, ele voltou a ter de novo uma parada cardíaca, né? Mas mesmo assim conseguiram logo de imediato, não foi tão assim, né? Demorado. Demorado, reavivaram ele novamente, né? E foi assim bem difícil. Depois também tive a gestação do meu outro filho por erro médico, assim eu quase o perdi, também eu também quase perdi a vida, foi uma coisa bem trágica. Também acabou nascendo prematuro em virtude disso, né? E devido, assim, a ele ser prematuro, ele teve problemas sérios de respiração, né? Foi bem comprometedor, tanto é que o primeiro também ano de vida dele teve muitos problemas, né? Vivia em hospital, era broncopneumonia, bronquiolite, Então, assim, com Nossa. procedimentos bem invasivos, tinha que fazer aquelas broncoaspirações E nele, você foi bem totalmente ali trágico. dedicado, né? Então, tudo isso foi agravando o quadro depressivo, né? E outros episódios bem traumáticos foram, né, sendo agregados, vivenciados, o que aquela depressão chegou assim ao cume. Eu só não cheguei a apelar a um suicídio em função de muito respeito a Deus. É mesmo. Porque eu chegava ao ponto de falar assim, eu não tenho direito de tirar a minha vida porque a ele pertence. Mas eu sou sincera a você, eu não conseguia mais procurar ajuda de forma alguma, nem a oração. Eu só simplesmente a cada noite chegava, a única coisa que eu me dirigia a ele, assim, por favor, não permita que amanhã, no amanhecer, eu esteja viva. Nossa. E você não conseguia fazer nada, isso te deixava no estado de inércia. Você não saía de casa, Não, você se alimentava. não me alimentava direito. Olha, para você ver ao ponto que cheguei, eu tinha que, a muito custo, tomar banho. Você tá de brincadeira. Não, para Nesse mim, ponto. assim, o banho era um desafio enorme todos os dias. Era uma coisa que eu tinha que lutar muito para conseguir tomar banho. Era um desafio enorme, E sabe? você tinha alguma Que rede de apoio, alguém que te ajudava com as crianças? Não, era Nossa. assim, uma coisa que eu tinha que, uma labuta individual, assim. Na verdade, acabou eles te dando essa força, assim, porque você tinha que cuidar, você tinha que levantar para Tinha que cuidar, cuidar. E alimentar. era assim, aquela coisa que tinha que fazer muito esforço para fazer as coisas básicas mesmo assim, muito Nossa. custo, E como é que você foi saindo disso, né? desse Daí, no estado? caso, sim, eu também procurei, né, ajuda com psiquiatras, e como disse, foi mais de um, porque não encaixava com medicações, muitas medicações, né, não eram assim, e é como diz, a medicação acabava te dando letargia, e é como diz, ela não traz a cura para você, o que ela faz? Ela te deixa num estado onde você, vamos supor, você fica assim, meio que anestesiada, né? Para você conviver com aquela dor, com aquela coisa. E a depressão te faz mesmo sentir culpa, questionamentos, você fica perguntando o porquê de tudo. Tudo te leva assim a você questionar, né? Nada faz sentido, né? Então é
uma coisa assim que você perde a noção de tudo e perde a razão do porquê tá viva, do porquê das coisas. Verdade. A vontade de viver uma coisa terrível mesmo. É como fala assim, que por mais que de repente você não seja daquela pessoa que você tem certos preconceitos, você também, assim, não dá para entender. Acho que só mesmo você sentindo na pele para avaliar o que é um sistema E é um depressivo, estado que a gente jamais imagina na nossa vida passar. né? Não dá para imaginar, né? Uhum. Eu, assim, cheguei a procurar, né, psicólogos, a terapia, né, da psicoterapia, tudo, só que, assim, é uma coisa funcional, muitas pessoas conseguem ajuda. No meu caso, não funcionou em função, assim, de que você, quando faz as sessões, geralmente o profissional fala, né, como se você se vê diante do quadro, fala da sua história, o que te incomoda, tem esses questionamentos. Só que a introspecção era tão grande, eu não tinha condições de falar. Ninguém Eu conseguia te não, tirar daquele lugar. eu não queria conversar, eu não queria falar, eu não queria ver ninguém, não tinha condições para isso. Então a conversa para mim era um martírio. Então, vamos supor assim, eu não tinha vontade de sair de casa para me dirigir uma sessão ou mesmo e falar da minha vida. E nem eu mesma estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, eu não tinha como falar Não tinha a melhora, respeito. você voltava pior. Então, não foi funcional. Até que eu tive contato, né, com as terapias holísticas, né, como o floral de Bach, como a hipnoterapia, o reiki, né? Então, através dessas terapias, eu comecei a ter contato, consegui fazer contato comigo mesma. Foi uma conexão, eu consegui me interiorizar, eu consegui me redescobrir. E foram Que através lindo, que disso bacana. que eu consegui fazer um autorresgate. Eu consegui ver onde estavam aquelas crenças limitantes, onde estavam aqueles traumas, Os medos. os bloqueios, e pouco a pouco eu fui fazendo esse resgate, fui me reencontrando, me redescobrindo e fui onde que eu obtive a cura. Nossa, aí você conheceu a Lê. Daí no caso assim, né, pela providência Conhecer divina, não, né? né, Reencontrou. nós tivemos um evento familiar, né, e nós nos reencontramos, né, voltamos a trocar contato, tudo, e começamos aquele Vocês já estavam processo. nesse processo de cura, as duas. Sim, né? Daí a gente começou vários cursos, né? Encontros, palestras, oficinas, né? E nessa formação. Até que a gente resolveu, né? Depois de reflexões, tudo, né? De a gente pegar e investir nessa formação a título profissionalizante, Olha, que né? bacana. E foram juntas aí nesse universo das Sim. terapias. E depois de investimentos, dedicações, tudo, resolvemos, né, investir e formar o Alma em Flor, né, desse projeto, que hoje para a gente não é só uma realização profissional, né, com perspectivas financeiras, mas sim um projeto de vida, né, uma missão para a gente. Por quê? Porque através disso a gente consegue levar as pessoas a buscarem a sua cura, né? E uma pessoa curada é uma geração curada. Ah, que Né? lindo. Hoje vocês encontraram o propósito de vocês, Sim, se curaram no Alma em Flor? sim. Sim. E Ah, daí, que no caso, bonito. assim, hoje a gente pode falar aqui de pacientes que a gente era. Hoje a gente tem como missão, né? Incentivar as pessoas a buscarem a sua cura também. Hoje nós Que somos bacana. hoje de pacientes, nós nos vemos facilitadoras, né? De pessoas buscarem a cura também. Porque tem milhares de pessoas, né, Lu? Exatamente nesse momento aqui, passando pelo que vocês passaram, né? Muitas mulheres também, acredito. E, assim, a história de vocês linka muito com a maternidade, principalmente, né? Uhum, Porque depois da maternidade vira uma chavinha com certeza. ali. E tem muitas, muitas mulheres que entram num estado de depressão profunda mesmo. Que bacana, linda a história de vocês. E você era da área, que área que você era antes de você ser Eu sou terapeuta? advogada. Era da área do Advogada, direito. área do direito. E atuou também. Sim, sim. Olha, que bacana. E você, Ale? Ah, eu era professora. Educação infantil. Educação infantil. Sim. Quantos anos na área? Eu me aposentei, né, como Olha, que professora. bacana. Foram 25 anos que a gente 25 anos. 25 anos na área da educação.
Nossa, é uma jornada Sim. também. E hoje estão aí como terapeutas integrativas. É. Que legal. E Ale, o que que você pode falar assim? Que você teve muitas vivências aí em várias terapias. O que realmente você acha? Qual delas te trouxe realmente assim? Que você acha que foi o principal ali para sua cura? Então, eu participei de muitas vivências, né? Oficinas, workshops, mas uma das que, né, me impactou muito foi a constelação familiar, né? Porque, assim, quando eu fiz, eu fui para fazer um curso de tarô, que é um outro universo também que eu acho muito rico, né? Simbólico, bacana. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de jogos, Ah, de é? jogos, tabuleiro, eu gosto muito de arte. Então, o tarô é o quê? É colocado ali. São imagens que vão tirar mensagens do seu inconsciente, né? São imagens que estão associadas à sua energia e vão trazer para você coisas do seu inconsciente que você às vezes não racionalizou ainda. E aí você abre uma porta para aquele universo simbólico te ajudar. E eu fui com o interesse do curso de tarô e a professora era consteladora. Olha, E eu não conhecia a constelação familiar, não sabia do que se tratava. E aí ela me convidou para me assistir uma constelação. E era um grupo grande, né, de pessoas, e eles. É uma terapia familiar, né? Então, sim. as pessoas que representavam os ancestrais, os membros da família. E aquilo foi muito forte para mim, me impactou muito, né? Tanto que primeiro eu assisti, depois eu fui constelar, né? Que a gente fala constelar. A gente escolhe um assunto, um tema e coloca esse tema para ser constelado, para você ouvir, ver quais são os movimentos que a sua ancestralidade faz, né? Que você talvez esteja repetindo na sua vida. E foi muito impactante, porque ali ninguém conhecia a história da minha vida. Olha. Mas eu vi com os meus olhos, E às vezes nem, né? nem você tem essa clareza, nada disso. Exatamente. Eu vi com os meus olhos de muita coisa que estava ali, que eu falava assim: isso é meu, isso é da minha ancestralidade. É por isso que está acontecendo, sabe? E quando a gente coloca luz naquele problema, quando a gente coloca luz naquele padrão, né, de funcionamento das suas atitudes, você cura, Olha. E né? aí Você to- nesse ponto, você é, se curou mais com essa terapia. sim, sim. Eu já fiz Passei por outras constelação assim também, muito gente, eu adorei. legais. Você ressignifica muita Sim, coisa. exatamente. Ressignificar, É essa é a palavra. maravilhoso. Acho que todo mundo deveria fazer para realmente descobrir esses pontos que atrapalham a vida da gente. Sim, A sim, gente conseguir prosperar também, sim. principalmente. A gente não. E a gente percebe quanta coisa que a gente repete, mesmo que vem lá Exatamente. de Lá de trás. trás. Padrões de avós, de Isso. pais e de muito mais além que a gente não. A gente É desconhece. Que a verdade. gente desconhece. E como você definiria hoje a sua missão na Alma em Flor? Eu acho que a Lu já falou um pouco, né, sobre como que a gente se define. Eu acho que a gente é um agente de transformação e somos facilitadoras. Facilitadoras, Facilitadoras, né? adorei. Para que a pessoa busque o seu próprio caminho, porque o seu caminho não é o dela, não é o meu. O seu caminho, o seu processo de cura é único, é individual. Assim como nós somos seres únicos, a nossa cura e o nosso processo terapêutico é individual. Então, a gente, com as terapias e com o conhecimento que a gente tem, a gente ajuda a pessoa a encontrar dentro de si Cada a sua pessoa é um força, universo. isso, a sua força, a sua luz, a, a sua forma, né, de se conectar com a vida e de repente, decidir sobre um caminho melhor, sobre o seu caminho de cura, Ai, né? que bacana. Que Eu, missão linda. Que missão linda. E eu quero perguntar para a Lu, qual que é... Você fez esse caminho todo também para chegar até aqui. Qual que é o seu maior aprendizado, Lu? Como mãe, como mulher?
E hoje, né, agora como terapeuta também. O que te trouxe de aprendizado tudo É isso? que assim, as respostas, né, para todas as nossas perguntas, para os nossos desafios, né, eles estão dentro de nós mesmos, né? E no caso, essa busca, só a gente mesmo pode obter, né? Não é fácil, não é rápido, né? E a gente precisa de ajuda, né? Então, no caso, assim, a gente tem que estar aberto para isso. E a gente tem que ir atrás, né? Dessas respostas através do nosso autoconhecimento. E outra coisa é que nas sábias palavras, né, do Chico Xavier, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. Então nunca é tarde, Ai, que né? bonito. A gente estar disposto para isso. Nunca é tarde. Não, Pode ser nós mulheres de 40 a mais, sim, de 50 a mais, 60 a mais, nunca é tarde para achar um não, caminho, principalmente quando é o caminho da cura, sim. né? E hoje vocês têm um propósito muito forte na Alma em Flor. O que a Alma em Flor impacta mais, assim, na vida das pessoas hoje? Nem no caso, né? Eu acho que assim, através do nosso trabalho, né? É muito gratificante, assim, e recompensador, né? Quando a gente consegue ajudar, né? As pessoas a olhar para dentro de si, né? E a elas buscarem o seu verdadeiro ideal, a aprenderem a se valorizar, aprender a se amar, né? E a conseguir enxergar o seu grande propósito, a conseguir enxergar a luz que elas têm dentro de si mesmas, Olha né? que lindo. E a conseguir, através disso, a, a encontrar a sua cura, né? E muitas vezes, assim, de forma a minimizar, né, a sua dor ao máximo, ou até mesmo eliminar essa dor através do tratamento certo, né? E daí, no caso, quando a gente consegue atingir esse objetivo, para a gente é um grande tesouro, de um valor, assim, totalmente incalculável, Que lindo. E todos nós temos uma centelha divina. com certeza. E quando a gente consegue olhar para dentro da gente e achar ali, porque está dentro da gente, é Deus. Então, quando a gente consegue despertar isso tudo, tudo tem um sentido tão profundo e tão bonito. Sim. Eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu tô super curiosa para saber, o nome Alma em Flor. Eu achei tão forte esse nome também, combina muito com a história de vocês. Por quê? Por que esse nome? O significado dele? Então, no caso, é o seguinte, né? Alma em flor, né? A flor, a semente. A semente, ela já traz dentro dela todo o potencial, né? De que nem uma árvore frondosa, já frutífera. Ela, dentro da semente, ela já tem aquele potencial em absoluto, né? E a alma da pessoa, ela também, ela já tem todo o potencial, né? Em Que si, bonito. para florescer, para desabrochar, para expandir. Então, por isso que nem a alma da pessoa, ela já vem em flor, ela já está para Que desabrochar, lindo, para adorei. expandir, né? Como a gente também traz assim, que às vezes a gente já até comentou, né? Às vezes a gente dá o cartãozinho da gente com uma sementinha de girassol para a pessoa, É mesmo. né? Porque o girassol, ele simboliza a luz, ele busca a luz, né? E cada pessoa, ela já tem a sua luz própria, ela já está pronta para brilhar. Então, a gente, assim, simboliza, né, com alma em flor, que o quê? A pessoa, ela tem a sua luz. Então, que ela venha fazer a sua luz brilhar. Nossa, que lindo, que lindo. Não tem como não ser sucesso, que é um propósito ali, a missão de vocês é muito linda. E falar em girassol, eu sou apaixonada pelo girassol, tenho um girassol tatuado, então eu acho muito forte. E, às vezes só de olhar a flor girassol eu me emociono, porque é isso, é luz. E o que diferencia o Alma em Flor de outros espaços terapêuticos? Você tem vários espaços terapêuticos. O que vocês acham assim que é o diferencial de vocês? Assim, eu acho que, primeiramente, eu acho que há espaço para todos, né? E cada espaço vai assumindo características próprias, né?
de oferta, de serviços, de trabalho, mas eu acho que todos têm esse ideal. Na verdade, eu acho que todos têm o ideal desse desenvolvimento humano, né? Essa coisa do florescer, né? Que ela falou. O que o Alma traz? Ele vê a pessoa já com potencial, né? Como que a gente... Já com potencial. Então, a gente vê a pessoa já como alguém forte. E por ter chegado ali para receber uma terapia ou para buscar mais forte ainda. Porque muitos ainda nem essa força tiveram. Ou nem admitiram para si próprios, né? Que precisam de uma cura. Porque quando, assim, você tem uma agenda de médico, ainda mais a gente que é mulher, né? Você tem a sua agenda de médico, você vai fazer os seus exames preventivos, você vai fazer o seu Papa Nicolau todo ano, você vai acompanhar. Beleza. A maioria das pessoas cuida da saúde nesse aspecto. Faz as suas consultas periódicas, mas quando se trata do emocional, quando se trata do mental, as pessoas se negligenciam. A gente vai sempre deixando de lado. Vai deixando, não é tão importante, não é, sabe? Não, é coisa da minha cabeça. Eu acho muito, Ale, que vai dando sinal. É igual a doença do corpo físico, sempre vai dando sinal. Sim. E as doenças emocionais também não surgem do dia para a noite. Não surgem Elas vêm dando sinal, só que eu acho que é mais difícil, ou não sei se é porque a aceitação, é mais difícil a gente ter essa percepção. Eu acho que culturalmente, né? Você acha? Eu acho culturalmente a gente é ensinado a ser produtivo, prático, a mulher multitarefas, né? A gente fala de mulheres porque é um universo que procura muito, né? A gente. Sim. O homem só vai na terapia, obrigado. Ou a mulher tá levando. O homem já tem até dificuldade de procurar um médico, né? É verdade. Até um médico ele já é um pouco mais resistente. A mulher que marca consulta. E aí, então, para procurar nesse nível, eu acho que assim, a pessoa talvez tenha um pouco de preconceito, ela acha que ela tá falhando, ela se julga, ela se culpa, você entendeu? Então, para as pessoas chegarem a procurar, então tem que ter uma coragem, tem que realmente, a primeira atitude da cura, eu acho que é essa busca. E o diferencial é que a gente vai chegar e vai te acolher, sem julgamento, né? Faz todo esse acolhimento. A gente vai te acolher, vai ouvir tua história, sem julgamento nenhum, e vai... assim, iniciar um tratamento em que todas as coisas estejam unidas, porque assim, a pessoa, ela precisa de uma série de coisas para ela ter saúde. Nós acreditamos na saúde integral. Entendi. Então, a saúde integral, você não pode ir lá comigo só fazer uma terapia energética. A saúde integral, você precisa de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, você precisa se exercitar. Tá tudo linkado. Né? Tá tudo linkado. Né? Então, a pessoa às vezes fala assim, puxa, Leia, eu não tô muito bem. Eu acho que eu tô com uma energia baixa. Eu falo assim, amiga, você tá se hidratando? Bebeu bastante água? Não. Então vai tomar água. É por isso. Que às vezes não é nem uma coisa que tá ligada, tão fácil de fazer, mas que tá afetando também. Exatamente. Então, assim, as coisas básicas da vida, elas formam um conjunto, né? Com outros aspectos de energia, de emoção, de mental, de atitude. E aí você vai ter o ser humano com saúde integral. Entendi. Que é isso que é o holístico. Uhum. O holístico é o todo, não é partes, né? E também, no caso, né, a gente, assim, procura ver a pessoa, né, de uma forma especial, porque cada pessoa, né, a gente vê na sua individualidade, né? As terapias, elas são as mesmas, mas a forma que a gente aplica a terapia para a pessoa é na sua individualidade. Cada cliente para a gente, ele é especial. Ele não é qualquer cliente. E como é que é o atendimento, Lu, hoje? Assim, vocês têm um ponto, vocês atendem que público? Então, a gente atende o público em geral, né? Mas, assim, conforme a procura, geralmente as mulheres procuram mais, né? Como ela está falando, né? É um público mais receptivo a esse tipo de terapia, né? Então, no caso, assim, como estava te falando, a gente, assim, a gente não vê o cliente como, é mais um cliente. Cada ser pra gente
é um indivíduo único. Então, vamos supor Entendi. assim, cada cliente que a gente chega, a gente, né, vai fazer a ficha de anamnese e ver o que ele está necessitando, qual é a sua procura, né? Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, eu quero fazer uma massagem. Tá bom, ele quer fazer a massagem, a gente vai atendê-lo naquilo que ele procura. Mas através da ficha assim, qual que é a real necessidade dele, né? Porque já teve várias pessoas lá, vieram pra gente, tá vendo fazer a massagem, conforme a gente tá fazendo a massagem, cai num choro. Sério, Lô? Simplesmente pelo toque que ele está recebendo, um toque de uma mão. Porque a carência daquela pessoa tá demais. Então, a gente tem que receber, acolher a pessoa, como ela falou, é uma terapia integrativa, né? Então, as necessidades daquela pessoa é muito mais do que uma simples massagem Nem que ela está sempre o precisando. tratamento que vai procurar é o tratamento ideal, né? Vocês Porque é têm como toda a gente essa- falou, é assim, é um ideal profissional, né? Lógico, com perspectivas financeiras, nós precisamos, né, do trabalho, mas a nossa missão ali é além disso. Então, como você diz, o diferencial talvez do espaço é esse acolhimento, ver o ser humano como uma joia rara, é um ser único, todo ser é único. E é muito que lindo, eu especial. adorei. E quais as terapias que vocês realizam, assim, e para que elas são indicadas, assim? Tem alguma indicação específica para cada pessoa? Então, depende tudo da anamnese, né? Entendi. Eu preciso entender sua dor, eu preciso entender por que você está buscando, o que você procura, o que você conhece, para eu poder fazer a indicação. Então, nós temos terapias corporais e terapias energéticas, né? Então, por exemplo, o Reiki é uma terapia energética, né? A terapia vibracional, floral, é uma terapia vibracional que vai mexer com as suas emoções. Então, eu preciso estar entendendo você para mim poder fazer a indicação de floral. Eu já falei um pouquinho do tarô, né? Já. Do que ele está Inclusive, representando. voltando só um pouquinho, aí, para você não perder também aí a pergunta que eu te fiz, o tarô sofre muito preconceito como terapia. Sim. As pessoas Sofre. confundem muito, né? É, Ale, com religião, que não tem nada a Sim. ver. Sim, não. Sendo que o tarô, se a gente for pegar o tarô, ele é usado há milhões de anos atrás. Ele é assim, tem essa cara feia, né? Quando, Sim, tarô, sim. não sei o quê, então você mexe com negócio espiritual, é médium, não sei o quê. E não é assim. Não é bem dessa forma. Tem gente que mexe dessa forma, até aí não tá isso aqui em julgamento. Mas o tarô, ele é uma ferramenta terapêutica, sim. Então, não precisa ter medo. Porque, assim, ele está aliado a energias do seu inconsciente, Entendi. que vão te ajudar a se entender melhor. Então, tem um uso terapêutico, sim. Do tarô, do baralho cigano, que também são cartas criadas por um povo que também foi tão martirizado, né? Que foi Sim. tão cheio de preconceito e tudo. E ele traz uma coisa de ancestralidade, ele traz carregado naquelas imagens arquétipos que conversam com a gente, que conversam com o nosso interior. Então, é uma ferramenta terapêutica também. Importante. Importante, né? Tá. Então, eu falei, né, do reiki, dos oráculos, dos florais. Tem as massagens, né? Que Aí a Lu Lu pode também. falar no melhor caso, das assim, massagens. as massagens, né, tem tanto no âmbito terapêutico, assim, para cura, né, no caso, os problemas de coluna, problema tudo, a relaxante, tem a reflexologia, tem no âmbito também estético, né, que no caso, a drenagem linfática, a moderadora, facial, tem até a Nossa, bronzeadora. tem bastante procedimento. Tem até a parte bronzeadora também, né? Tem no caso, assim, a gente trabalha também com a hipnoterapia, né? Como ela disse, o floral, tem a cromoterapia, Tem até aromaterapia. cromoterapia. Então, são vários segmentos, né? Então, são indicados, assim, para qualquer tipo de tratamento. Tanto, assim, parte física, que, né, assim, às vezes até uma massagem, no caso, assim, você vai falar, está tratando só a parte física? Não. De repente, você pega alguns gatilhos de pontos que a pessoa, assim, você vê a parte do fígado está intoxicado, certo? Você pega ali
Ah, tá doendo assim um ponto nas costas. Mas aquele ponto reflete a parte do fígado, uma parte do coração, e é ali que você vê que de repente tem um problema emocional que está atacando o teu fígado, o teu coração. Nossa. E que você aí já verifica através de uma somatizou, já massagem. foi pro corpo. Porque o que acontece? Às vezes, a parte física é a última parte que o teu corpo diz. O teu corpo está dizendo, eu não estou suportando mais. Primeiro você adoece a parte da alma, do emocional, a parte mental, o físico é o último gatilho. Que você Nossa. fala, não estou suportando externou. mais. Externou é a última parte. Então, às vezes, vamos supor assim, você está com uma dor nas costas, que você fala assim, não, nem sempre é a coluna. Às vezes é um ponto nas costas que está refletindo no teu fígado, no teu rim, no teu coração, e ali, às vezes, aquilo lá, aquele órgão está adoecido em função de um problema emocional E não vai seu. melhorar só com uma E que não vai massagem. melhorar só com a massagem. A massagem vai tirar aquela dor que está incomodando por um momento. Mas a tua causa raiz Vai ser paliativo, não vai? é um paliativo. A tua causa Entendi. raiz está em outro lugar, que precisa E ser eu acho tratada. que muita gente chega até vocês e nem tem não tem essa consciência. Por Sim. exemplo, eu vou lá, marco uma massagem, né? E eu não tenho essa clareza do que está acontecendo, eu nem sei. Fica lá no subconsciente. Por isso que é Tá me holística, incomodando. por isso que é holística integrativa, que você faz um estudo da pessoa no geral. Por isso que às vezes a gente vai fazer uma ficha de anamnese, você vai fazer certas perguntas, né? Que a pessoa fala assim, mas, nossa, eu vim fazer uma massagem, estou com dor no joelho, o que tem a ver? Por isso que a gente conversa com a pessoa e fala assim, e até no caso da ficha, é uma coisa bem sucinta, a gente não vai, aquilo lá vai ficar só para a gente poder analisar a parte terapêutica, é confidencial, Entendi. tudo, né? A gente explica isso para a pessoa, mas é para a gente ter um conhecimento geral do que está acontecendo com a pessoa. E hoje vocês atendem na Vila Formosa. Sim, a gente atende na Vila Formosa, na Jardim Vila Formosa, né? E Jardim Vila Formosa. Jardim Vila Formosa. E também na Água Rasa. Tem tem dois espaços de espaços. atendimento. Tem 2 Isso. espaços. Que bacana, 2 opções, hein, gente? Para vocês aí não perderem tempo em 2 locais aqui de São Paulo. Sim. Que bacana. E para quem está assistindo a gente e está passando por esse momento também tão difícil, né? Igual vocês já tiveram lá atrás também, e estão procurando uma ajuda, né? Estão procurando ali o caminho do autoconhecimento, da cura. O que vocês indicam? Primeiro, eu acho que assim, parabéns se você tomou uma decisão, né? Porque eu acho que tudo parte de uma decisão, de não sofrer sozinho. Então, a primeira coisa é buscar ajuda. Né? Entendi. Não sofra sozinho, busque ajuda, né, emocional. Pode ser sim no universo holístico, pode não ser, mas busque ajuda. Para que isso não se torne extremo, né? Não se torne um caso extremo, porque a gente vê aí o crescente de suicídio, de uma Verdade. coisa que é o extremo do sofrimento humano, né? Por talvez não ter dado espaço para esse mental adoecido, para esse emocional adoecido. Então, a primeira coisa é assim, se você tomar uma decisão, parabéns. Agora, assim, o que eu indicaria é uma conversa sincera, né? Para você colocar mesmo a sua dor e não achar que vão entrar em julgamento sobre o que você está sentindo. Então, eu acho que a franqueza de você expor o que está te causando dor, o que está te machucando, o que mais é pesado na sua vida. Porque a gente tem vocação para ser feliz, para viver uma vida mais leve, mais plena, mais cheia de significado. Não que, assim, aquela coisa cor-de-rosa de unicórnio, que isso não existe. A gente nem tá aqui Né? para isso. Porque a gente tem desafios, a gente Sim. tem os perrengues da vida, a gente tem que enfrentar um monte de coisa. Mas a gente quer enfrentar isso com confiança, com fé, com esperança, ou abatido, carregando aquele fardo que você vai aquilo se arrastando, E não é o normal. né? A gente veio aqui, não nós é. temos felizes, Né? A gente temos a precisa- luz. Outra coisa é como ela disse, né? Não temer julgamento de ninguém, mas também não ser o primeiro a se julgar. Que muitas vezes a gente se auto, né, Nossa, você julga, falou tudo. né? Então, 2 coisas, não se auto-julgar e nem ficar naquela coisa de se vitimizar, né? Muitas vezes a gente, mesmo inconsciente, a gente se vitimiza muito. Então, ficar
aquela coisa de coitado e não procurar se ajudar, né? E também pôr em mente o seguinte: Jesus, ele é um grande mestre, independente da crença que a pessoa tem, ele é um grande mestre, porque se ele não fosse, ele não dividiria o tempo como ele dividiu, porque é antes do Cristo, de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou um calendário da humanidade. Então, independente da crença que a pessoa tenha, ele é um grande mestre. Então, ele ensinou para a gente amar ao próximo como a si mesmo. Ele não falou para amar ao próximo mais do que a si mesmo. É como a si mesmo. Então, nós temos que nos amar em primeiro lugar, para poder dar ao outro. Então, se a gente não tem para si, não tem como oferecer para o outro. Então, nós temos que nos amar, nós temos que nos revestir das coisas para poder ter o que oferecer. É como o exemplo da máscara do avião, que eles nos instruem. Primeiro, num caso de alguma, né, tragédia, a gente tem que pôr a máscara primeiro em nós, para ter como respirar e ter vida para poder ajudar o outro. Porque se você falta o ar e você não respira, não tem como você ajudar nem a si nem o outro. Então, primeiro invista em você, se cuide, tenha como ter recursos para poder ajudar quem quer que seja. E esse é um caminho, o que você falou, muito lindo e é muito verdade, porque muitos dos problemas emocionais surgem da gente só servir e não se servir. Sim. Né? A gente só querer ajudar e a gente ficar sempre em segundo plano. Sim. Né? Principalmente as mulheres. Mas que é deixam para se olhar em último caso. Só que aí já estão cheias de problemas emocionais, porque a gente fica sempre querendo equilibrar muitos pratos e no final das contas o nosso emocional paga um preço muito alto. Daí chega um momento que acontece, Exatamente. você está esgotada, daí não tem mais o que você oferecer. E daí, onde está você? Você se perdeu em algum canto, em algum tempo, você já não se reconhece mais, você não tem mais nem para você e nem para ninguém. Verdade, Lu. Então, você tem que estar sempre se cuidando, investindo, sabendo onde você está, porque daí você tem tanto para você quanto para oferecer sempre para todo mundo. Sim, porque aí você consegue cuidar, né? Se você não cuida de você, você não consegue cuidar de ninguém. Você sabe que esse foi um caminho para mim também, de aprender. Eu gostava muito de servir e eu fiquei realmente esgotada comigo mesma. E eu fui procurar terapia também, porque terapia, gente, é a cura da alma. Todo mundo deveria fazer terapia, porque é maravilhoso. E eu fiz esse caminho de olhar para mim, de investir em mim e de encontrar realmente essa centelha divina que existe dentro, para a gente ver quanto potencial que a gente tem, né? Quanto potencial que a gente tem. E é um caminho sem volta, porque a gente vai querendo mais e mais e mais. E quanto que a gente consegue transbordar isso para outras pessoas também. Para outras pessoas, porque quando a gente está bem, a gente cuida melhor ainda. Sim. Principalmente das pessoas que a gente ama. Porque Verdade. como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa ser alimentada. Verdade. Verdade. E a gente é exemplo, né? Eu acho que o exemplo é melhor do que 1000 palavras. Se você tá bem, se você tá legal, você é exemplo para outras pessoas. Pô, o que você faz? Eu cuido do meu interior. Então, professor, então aí tem alguma coisa. Uma inspiração. Entendeu? Uma inspiração. Uma inspiração. Exatamente. E o que vocês acham que a terapia convencional, a terapia, aliás, integrativa, trouxe que a convencional não consegue oferecer para as pessoas? Bom, é assim. Eu acho que... Vamos fazer uma analogia aqui. Um carro precisa do mecânico. Ele tem a parte mecânica. Ele precisa do borracheiro por causa das rodas, né? Então, vamos imaginar assim, um carro ele precisa de todo um aparato, uma funilaria, tudo, e são todas pessoas especializadas, né? Sim. Então, a psicoterapia é uma especialidade validada pela academia, que dá certo, né? Que é muito boa, que estuda o quê? A mente humana, a psique. E vai trazer resultado, não que não vá. A terapia holística, ela vai te olhar como um ser integral. Então, ela vai falar para você, você gosta de terapia? Vai fazer. Como é que tá o teu médico? Tem que estar em ordem, né?
Como é que tá aquela brincadeirinha da água? Pra deixar de ir É, ao não, médico. de jeito nenhum. Como é a brincadeirinha da água? Você está se hidratando, você toma sol? Então, o terapeuta holístico, ele vai olhar para tudo isso. Só que ele vai olhar para uma coisa que ainda não é comum, vai nas academias, que é a tua energia. Entendi. Né? Então, você não vai, de repente, no médico para tratar a tua energia. Né? Você vai para receber um fármaco, para fazer um exame, né? Para receber algo endovenoso ali, mas você não vai para tratar a tua energia. Então, um hospital do futuro, para mim, ele teria que ter sim o médico, ele teria que ter sim lá o psicoterapeuta, e ele teria que ter o terapeuta holístico para tratar da tua energia, do teu campo vibracional, para ver como é que estão teus chakras, né? Para olhar esse além, né? Que seria assim, o que faz mover esse carro? Entendi. Entendeu? Energia elétrica da bateria, sem ela não vai, né? Não é só um motor mecânico ali. E essa terapia integrativa consegue Exatamente. enxergar tudo isso. É a cerejinha do bolo. A cereja do bolo. E olha que a gente está evoluindo, que eu tenho esperança de chegar nesse lugar do futuro aí. Porque o SUS já reconhece algumas terapias integrativas. Já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. Já tem lugares que tem reiki, né? Que já trata, assim, com algumas terapias integrativas, sim. Entendi. Além disso, né, no caso, a parte convencional, né, tanto a medicina quanto a terapia convencional, assim, o que acontece? Eles veem, por enquanto, né, a coisa da forma fragmentada, né, que nem principalmente na medicina, assim, que nem o ortopedista cuida disso, o urologista daquilo, o cardiologista Olha, daquilo, que bacana. né? Já. Assim como a holística é o quê? O ser humano é mente, corpo e alma. A gente vê o ser íntegro, ele inteiramente, né? Não vê ele de forma por partes. Que bacana Vê ele esse inteiro, reconhecimento. né? Assim, é até dentro mesmo de uma especialidade, né? Que no ortopedista, ele deveria ver ele na parte toda. Não, agora é a especialidade. Um cuida só de ombro, outro cuida só do braço, outro cuida só do pé. Então, vamos supor assim, Entendi. o ser humano, ele é inteiro. Ele não é as partes. A gente tem que Tá ver tudo ele integrado mesmo. todo integrado, Que né? bacana. Outra coisa também é o seguinte, geralmente na tradicional, vai só ver, no caso, a consequência. Ah, tá doendo aqui? Então vamos dar um remédio, vamos fazer assim, tirar aquela dorzinha. E na integrativa, né, a holística, onde está a causa da dor? Vamos eliminar a causa, não só tirar aquela dorzinha naquele momento. Entendi. Vamos tirar É o muito mais a problema, fundo. vamos tirar o problema da dor para bacana. não só aliviar aquele sintoma. Então eles vão no sintoma, a gente vamos lá, Uma não coisa só mais tirar o profunda. sintoma, vamos tirar a dor que causa aquele É sintoma. um mergulho, né, Lô? É um mais ou mergulho. menos a diferença. E vocês podem também. compartilhar um caso de cura que você passou por vocês lá no Alma em Flor? Vocês podem compartilhar alguma uma história de alguém que realmente vocês sentiram ali que teve essa cura igual vocês tiveram também, que a história de vocês é muito bonita. É que não são vários casos assim, né, que a gente tem que, nossa, toca muito fundo e dá aquela sensação assim de que a gente está no caminho certo, dá uma felicidade, assim, uma sensação de missão cumprida. Recentemente, um caso que, para mim, chamou muito a atenção foi que eu atendi uma reflexologia, né, uma mulher de 53 anos, né, com necessidades especiais, né, a mãe a levou, né, assim, tal. E daí fui atendê-la, tudo. Conforme terminou, né, a sessão, eu percebi que ela dormiu, né? Daí fui acordá-la, né, com carinho e tal, assim. Ela demorou a despertar. Nossa. Daí, com cuidado, ela despertou. Daí, ela me abraçou, assim, né, meio chorosa. E falou assim, eu dormi. Daí eu falei assim, sim, dormiu, não tem problema. Ela falou assim, faz muito tempo que eu não consigo dormir. Nossa, Lu, que forte. Muito, muito tempo que eu não consigo dormir, você me fez dormir. E daí, assim, ela, né, quando ela chegou, ela estava falando muito enrolada, ela não estava conseguindo quase se expressar, ela estava muito arcada, tudo. E quando ela começou a falar comigo, ela estava falando de forma normal, sem estar falando enrolado. Nossa. Quando eu consegui ajudá-la a sentar na maca, ela já se levantou, sem estar postada, sem nada, ela estava uma outra pessoa.
Ai, que E ela falou bacana. muitas coisas, assim, bonitas para mim. Ela agradeceu. Foi, assim, Um momento muito emocionante. muito especial, eu Muito especial, muito acredito. especial. Que lindo, obrigada por compartilhar com a Eu que agradeço. gente. E hoje, vocês são empreendedoras há quanto tempo já, né, na Alma em Flor? São 3 anos. Mas 3 anos. sim, mas a gente atendia muito em eventos, Sim, às vezes a domicílio, individualmente. Agora, com o espaço, é menos de um ano. menos de um É, ano. com o espaço que a E gente. qual o maior desafio de vocês nessa jornada nova agora? Então, o desafio eu acho que é vencer o preconceito ou talvez a falta de conhecimento das pessoas em relação à terapia holística, né? Entendi. Que nem a gente já falou um pouco disso em relação ao tarô. Não é só o tarô, é em relação às outras coisas também. Eu acho que há um desconhecimento do que é. Então, um dos nossos papéis até acho que nas mídias, nas nossas redes, é trazer conhecimento do que é, para a pessoa não ficar com medo, ou não saber o que é, então não vai usufruir, né? Porque, por exemplo, teve uma pessoa, a gente estava conversando e tal, só, o que é terapia holística? Tem a ver com o olho? Né? Não, não, pessoal, não só com o olho, como você inteiro, né? Sim, Mas assim, eu acho que essa falta de trazer esse conhecimento, né, conhecimento para as que é uma pessoas. barreira, e um pouco também do preconceito, né? Porque a pessoa fala assim, é negócio de espírito, não sei o quê. Eu acho que tem uma dimensão que não é religiosa, mas espiritual, que é uma dimensão humana. Ali nós não vamos discutir, né, se eu me sinto bem na igreja X, na igreja Y, na igreja Z, ou em nenhuma delas, eu me sinto bem na natureza, vamos dizer assim. Cada um vai ter a sua afinidade, mas a dimensão espiritual, ela é humana, ela pertence ao ser humano, né? De que a gente é mais do que só um corpo físico. Que bacana. E eu É tô vendo isso? vocês lá nas redes sociais, cada vez mais desmistificando tudo isso, o que é Sim, muito importante. né? É Porque muito isso, importante. porque espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, né? Sim, Religião, cada pessoa, né, ela se identifica com uma coisa, né? Mas as pessoas às vezes confundem essa parte de religiosidade, porque nós temos um Deus, nós fomos criados, nós temos o nosso lado da espiritualidade, né? E a parte energética também das coisas, né? Que as energias das coisas, as vibrações, que isso daí, né? É uma coisa ligada com o magnetismo, que é cientificamente comprovado. É uma coisa sim. científica. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acabam confundindo essa parte de magnetismo, de energia, de vibração, que é uma coisa científica, elas acabam confundindo, misturando isso com parte de religião, de religiosidade, e acabam não procurando, não se abrindo para as técnicas de terapia em função disso. Então, Que é um grande bacana obstáculo a vocês respeito esclarecerem disso. tudo isso, estarem sim, aqui no podcast É, gravando e também passando esse conhecimento, tudo que vocês têm aí desse lado das terapias, né, integrativas, da holística, que pensava até que era para os para olhos. os olhos, E, é gente, uma e não é coisa nada dos olhos. disso. né? Estou E a bem parte de feliz com o trabalho de espiritualidade, né? vocês lá nas redes Existe sociais. Deus, existe um Criador, e cada um pode buscá-lo da maneira que se identificar, mas que Sim, existe essa essência divina em cada ser, existe. Isso e vocês daí é ajudam a inegável, descobrir. não é? Que bacana. Tem algum projeto para Alma em Flor, para o futuro? Então, a gente, assim, né, deseja, né, e está buscando ampliar o espaço físico mesmo, Ah, que né? legal. No caso, buscar parcerias, né, novas parcerias, outros terapeutas para trabalhar com a gente, ampliar essa linha, né? A gente também tem a intenção de dividir esses conhecimentos através da implementação de cursos, né? E implementação também de um espaço social, que a gente Olha que quer lindo. fazer, né? A ampliar isso e dedicar um espaço, Um uma trabalho parte de um social. trabalho social com relação ao nosso Parabéns, eu quero trabalho. que vocês voltem aqui para contar. Eu adorei esse bate-papo. Eu estou muito feliz de trazer vocês duas com essa história tão linda para essa temporada das mulheres que inspiram. Parabéns pela trajetória, pela superação, né? Tenho certeza que aqui hoje vocês estão inspirando muitas, muitas pessoas. Tá? E eu espero só sucesso. Tenho certeza que é um caminho aí quando o nosso trabalho é servir e ajudar pessoas, não tem como dar errado, tá? E quem vem aqui Obrigada. ganha presente, a caneca do Pó de Café para Opa, vocês. maravilha.
Espero muito que vocês obrigada. tenham biscoito da Linda, Vivi muito também. obrigada. Muito obrigada. Amei, E agora obrigada. eu quero deixar um espaço para cada uma, começando por você, Ale, para mandar uma mensagem para quem você quiser. Primeiro, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de falar para as pessoas que tem algum tipo de sofrimento emocional, né, que não sofra só, que procure, né, que procure a terapia ou a ajuda que julgar necessário, mas que procure, que não sofra sozinho. E mais uma coisa que eu estava pensando, uma reflexão que eu estava fazendo hoje. A felicidade, ela não é uma coisa, aos meus olhos, que cai do céu, mas ela é uma decisão. E ela é uma decisão que tem que ser diária. Eu escolho hoje ser mais feliz, né? Não aquela felicidade de contentamento eterno, que isso a gente sabe que não existe, mas uma felicidade de saber que eu estou no meu caminho, eu estou sendo autêntico, eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, eu sirvo com alegria, mas eu também estou preenchida do meu amor próprio. E isso faz toda a diferença na hora da gente enfrentar os nossos desafios da vida, né? Decidir, né? Ser positivo, agir com mais clareza diante dos desafios, quando a gente toma essa decisão. Uma decisão tomada do fundo do coração, do fundo da alma. Eu não vou me abater. Eu vou passar por isso, né? Eu vou enfrentar e eu vou conseguir. Ah, que Tá linda, bom, pessoal? que linda mensagem. E eu vou chamar vocês, que nem eu chamo lá, lá na mídia, né? Um beijo para os girassóis. Tá? Falou lá, girassol, tem essa novidade e tal. Então, um beijo para você que é girassol, que procura a luz. Ah, que linda. E você, Lu, quer deixar alguma mensagem? Bem, um oceano, ele é incrivelmente majestoso e grandioso, mas ele é formado de gota a gota. O mundo, que é o oceano, que representa o oceano, né? Ele é formado por cada um de nós, que somos as gotas. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que buscar o nosso melhor. Então, eu peço, né, para cada um de vocês que busque o seu melhor. Cada um de nós tem a sua própria luz. Então, que você venha buscar a sua luz, que venha atrás dela. Nós, aqui do Alma em Flor, é isso que incentivamos você, a buscar a sua luz, a enxergá-la, a vir, a ter essa luz, não só para você buscar a se iluminar, mas como para fazê-la resplandecê-la para o mundo. Ah, E é que isso que eu linda. incentivo a vocês. Muito obrigada por tudo e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Ah, obrigada, meninas. Todo episódio, gente, eu saio daqui mega inspirada e motivada com tanta mensagem linda. E eu não posso finalizar esse episódio aqui sem agradecer a Audrey que fez as nossas maquiagens. Vocês gostaram, meninas? Muito. Nossa, amei. Fez 3 maquiagens daqui Perfeita. maravilhosas. Linda. Parabéns, Alda. Parabéns. Muito bacana. E também quero falar da Midas Play. Gente, Midas Play é uma agência de vídeos. Ela produz vídeos e cortes também, tá? Então, se você quiser gravar vídeos lá para suas redes sociais, já procura a Gleice lá no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Outra patrocinadora nossa é a Ciane. Gente, a Ciane, ela cria conteúdos para mentoras e palestrantes. E ela é social media também. Se você quiser dar um up lá nas redes sociais, já corre lá e segue o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E eu também quero muito agradecer a Drias Moda Feminina, que me vestiu hoje aqui no podcast. Toda mulher adora uma roupa nova, né, meninas? Com certeza. Então já segue ela lá, são roupas super estilosas e confortáveis. A Érica, ela é estilista e elas também têm a fabricação própria, tá bom? Já segue aqui no QR Code. E é isso, gente, eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada!